Olá, queridos, paz, tudo bem? Estamos de novo com as nossas videoaulas e nesta oportunidade estaremos estudando a primeira lição desse trimestre, intitulado Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, do saudoso pastor Eurico Bernstein. A lição de número 1 é Daniel ora por um despertamento. Falando um pouquinho sobre a vida de Daniel, então. Quando a gente lê lá em Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovem em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui a gente consegue ver que durante esse cerco de Judá, quando agora o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia, nós percebemos que Daniel, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ele é levado cativo. Por quê? Porque eles faziam parte da corte. Então a gente vê que Daniel fazia parte da corte do rei, era uma pessoa inteligente, era conhecedora das ciências, só que ele ainda era muito novo. O comentarista também ele vai nos dizer, o comentarista Eurico, ele vai dizer que Daniel tinha apenas 15 anos quando ele é levado cativo. E aí a gente começa já a entender um pouco de quem é Daniel. Por quê? Porque Daniel agora ele está num reino completamente distante, longe dos seus pais, longe de tudo aquilo que, de certa forma, poderia estar supervisionando, mas mesmo assim ele continua servindo a Deus de uma maneira fiel. Ele não se permite ser contaminado pela comida do rei. Isso foi algo que ele, dentro de si mesmo, ele determinou, ninguém impôs isso para ele, mas ele percebeu que se alimentar das coisas do rei seria algo impuro. Então a gente vê que ele já teve um conhecimento a respeito de Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele já era um jovem diferenciado. E a gente vê o Deus agindo na vida dele por intermédio dessa fidelidade que ele tem para com Deus. Um outro jovem que a gente pode tomar como exemplo foi José. José, a gente vê lá em Gênesis capítulo 39, versículo de 7 a 9, diz o seguinte: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher ao seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Interessante a gente ver José também, outro jovem, distante de seus pais, distante de tudo aquilo que poderia, de certa forma, repreendê-lo, mas muito mais do que um líder, um pastor, seus pais. Deus estava no coração de José, como Deus estava no coração de Daniel. Então, conforme a palavra de Deus nos diz, né? Esconda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é a palavra dentro do coração do crente que faz com que ele não peque contra Deus. Não é alguém que esteja olhando, alguém que esteja tomando conta, alguém que esteja repreendendo. A partir do momento que a palavra de Deus está dentro do coração do homem, o homem ele não peca contra Deus, porque o Espírito Santo, a cada momento, a cada instante, vai mostrando o que o cristão deve fazer ou não. Uma passagem, quando a gente vê lá o livro de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem que se desviava do mal. Como que ele se desvia do mal? Porque ele via o mal antes do mal chegar até ele. Então ele via o mal e ele se desviava desse mal, porque é a ação do Espírito Santo, quando você tem a palavra dentro do coração. Deus, ele nos dá o livramento
para essas circunstâncias. E tanto José como Daniel eram garotos ainda, quando eles foram tirados das suas famílias, do seio dos seus pais, mas mesmo assim, onde não havia ninguém para olhar por eles, eles se mantiveram firmes e fiéis diante de Deus. E é interessante a gente observar no caso de José, que José, ele não diz nem que ele ia pecar contra Potifar. Ele fala assim, como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então aí a gente já começa a ver quem era José, mas no caso agora a gente está falando sobre Daniel, né? A gente começa a ver quem era Daniel e por que Deus usou Daniel. Porque Daniel realmente nesse início ele era apenas um garoto, mas depois ele vai se tornando um homem adulto e vai tendo essa comunhão, essa intimidade, essa fidelidade com Deus. E Deus, obviamente, que abençoa Daniel de uma maneira grandiosa. Jesus Cristo, ele nos diz em Mateus no capítulo 5, versículo 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aí fica a pergunta, quais são as nossas boas obras? O que nós temos feito? Que luz que nós estamos deixando nas trevas para que brilhe, se é que estamos brilhando lá nas trevas? Será que nós somos assim como Daniel ou como José, que independentemente do lugar, independente das circunstâncias, ou se existe alguém olhando por nós, nós permaneceremos fiéis, ou nós mudamos dependendo de ambiente? Em determinado ambiente somos de um jeito, em determinados ambientes somos de outro jeito. Então, quando estamos no nosso grupo religioso, aí nós somos certos, fazemos tudo correto, mas quando estamos distantes dessa realidade cristã, qual é o nosso perfil? Qual é o nosso caráter? Aí é justamente caráter. O que é caráter? É aquilo que realmente você é quando ninguém está olhando. Então, o nosso caráter está sendo colocado à prova e as pessoas estão vendo isso, e isso está dando exemplo para o mundo, a nossa luz está brilhando, então vale a pena essa reflexão e é algo que nós podemos enxergar na vida de Daniel, que mesmo sendo um garoto, mesmo tendo apenas 15 anos, já se manteve fiel para com Deus. Uma outra coisa que é interessante a gente observar na vida de Daniel é que Daniel era uma pessoa que fazia sempre o melhor, da melhor maneira que ele podia fazer. A gente encontra isso em Daniel no capítulo Daniel capítulo 6, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Se a gente for verificar no versículo 3, ele está falando espírito excelente, ele coloca espírito minúsculo. Por quê? Porque é o espírito de Daniel. O espírito de Daniel. Então, era a postura como Daniel se portava diante das questões. De fazer sempre o melhor, de fazer sempre de uma maneira excelência, não de fazer de qualquer jeito. Isso traz uma lição muito grande para a gente. Por que a gente faz as coisas, principalmente quando a gente faz para Deus, de qualquer jeito? Às vezes as pessoas chegam lá, eu tô com a voz rouca, mas eu vou cantar assim mesmo. Não canta. Se é para Deus, faz o melhor. Então tá rouco, melhora. Meu violãozinho tá desafinado, mas eu vou cantar assim mesmo. Se a gente fosse fazer isso para alguém, para alguma outra pessoa, para alguma autoridade aqui na Terra, a gente não faria o nosso melhor? A gente não nos prepararia, colocaríamos a melhor roupa, nos apresentaríamos da melhor maneira? Por que quando a gente faz para Deus, a gente faz de qualquer jeito? Então Daniel não, Daniel era diferente por causa disso, porque Daniel fazia o excelente, havia um espírito de excelência na vida dele. Eu já ouvi falar que a vida é curta demais para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Se alguma coisa precisa ser feita, então que seja bem feita, porque senão nem faça que é melhor, senão a gente está gastando o nosso tempo. E isso para as coisas normais do dia a dia, quanto mais para Deus. Então se a gente vai fazer algo para Deus, seja o melhor. Seja o melhor. Se você quer tocar um instrumento, então aprenda, estude, faça o melhor para Deus. Quer ministrar a palavra, estude, conheça, faça um curso de teologia, seja o melhor. Para quê? Para Deus, não é para os homens. Aprenda a oratória, aprenda a fazer um bom sermão, estude a palavra de Deus. Para quê? Para sempre oferecer o melhor para Deus, para fazer o melhor para Deus. E isso eu aprendo muito com Daniel, porque Daniel ele não era uma pessoa medíocre,
que vivia na mediocridade. E quando a gente fala mediocridade, não é pejorativo, não. É o mediano. Muitas pessoas vivem no mediano e acham que isso tá bom. Daniel era uma pessoa que vivia acima da mediocridade. Ele era uma pessoa excelente. E por ser excelente, ele se destacava como sendo um dos melhores, ou o melhor de todos os príncipes do reino da Babilônia. Já falando sobre isso, é interessante a gente observar o que diz lá em Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, fazer tudo o que vier nas nossas mãos para fazer da melhor maneira possível, sem reclamar, sem fazer de qualquer jeito. Então, Daniel tem muito a nos ensinar pela sua postura, tanto de fidelidade para com Deus, como de excelência naquilo que ele faz. Aí a gente começa a entrar no nosso ponto 1 da lição. A gente fez uma breve introdução a respeito de Daniel, obviamente que muito superficial, porque a gente não vai nos delongar demais. Então, o ponto 1 vai falar: Daniel foi despertado para orar. Jeremias, Daniel ele começa a estudar o livro de Jeremias, né? E quando ele começa a estudar o livro de Jeremias, ele começa a perceber que o tempo do cativeiro está chegando ao fim. E é interessante a gente observar isso, porque ele não se atém simplesmente à promessa, mas ele acredita na promessa e ele tem posturas com relação ao que ele tem ouvido da promessa de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 10 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. Então Daniel ele começa a estudar esse livro de Jeremias e ele começa a perceber que está chegando o tempo, os 70 anos da Babilônia está chegando ao fim e Deus vai visitar o seu povo e vai livrar o seu povo daquele cativeiro. Então o primeiro ponto que Daniel, a postura de Daniel que a gente tem que aprender é que Daniel se apodera da promessa de Deus, ou seja, ele crê em Deus, ele crê na promessa de Deus e ele começa a buscar isso para a vida dele. Então, não apenas, não significa que eu tenho uma promessa de Deus, agora Deus vai ter que se virar nos 30 para poder cumprir. Não, tem a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte na busca da concretização dos planos de Deus na nossa vida. Deus tem planos nas nossas vidas, mas a gente tem uma parcela muito importante para que esses planos se realizem na nossa vida. Nós não podemos simplesmente ficar sentado num banco esperando que Deus faça tudo por nós. Deus ele dá promessa, a Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar nas nossas vidas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou faria e não confirmaria. Ou seja, Daniel ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus. E isso foi vital, foi de suma importância, porque a partir daí ele começa uma busca incessante de oração para que isso se realize na vida do povo de Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Daniel, ele creu com certeza, com convicção de que Deus existia primeiramente e que Deus seria galardoador daqueles que o buscam. Então, Daniel estava buscando justamente para receber a concretização da promessa que Deus já havia feito pelo profeta Jeremias. E aí é o segundo ponto, então não apenas crer, mas buscar justamente essa realização. Então, se a gente continuar ali o livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 e 14, diz justamente isso. Deus vai dizer assim por intermédio de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, tem que haver uma busca por parte do ser humano. Deus, ele se permite ser encontrado, mas ele se permite ser encontrado a partir do momento que o homem o busca. Então, é necessário que haja uma atitude, que haja uma ação por parte do ser humano para que Deus realize o propósito dele nas nossas vidas. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, existe o lado do ser humano. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, é o que diz Hebreus capítulo 4 e 16, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, assim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, sempre existe um papel do ser humano. Então, Deus ele tem a promessa, nós temos a garantia da promessa, mas para que essa promessa se cumpra é necessário que, conforme Jeremias escreve, nós o busquemos de todo o coração, porque daí Deus se permite achar, e conforme o escritor aos Hebreus ele fala, nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça e pedir a Deus para ele poder nos atender. E o próprio Jesus Cristo ele vai dizer em Mateus no capítulo 7, versículo 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, sempre existe uma consequência para o ser humano que faz. Então, você pede e Deus dá, você busca e Deus se permite encontrar, você bate e Deus abre a porta. E agora nós chegamos ao nosso segundo ponto da lição, que vai falar sobre a resposta às orações de Daniel. Então, Daniel, ele ora a Deus, ele busca a Deus incessantemente, e Deus, agora ele vai responder a oração de Daniel. Isaías capítulo 45, de 1 a 4, diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-eis tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecestes. A gente vai perceber essa expressão ungido, né, a respeito de Ciro, e realmente a Bíblia aqui está falando sobre Ciro, do hebraico Meshiach e do grego Messiah, Messias. Então existem ali, pode ser, eu peguei do léxico hebraico, o Strong, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então a gente vê 4 aplicações, né, para esse termo na Bíblia. Então referindo-se ao Messias, o príncipe messiânico, referindo-se ao rei de Israel, referindo-se ao sumo sacerdote e referindo-se a Ciro, né, e também aos patriarcas como rei ungido. E nesse caso aqui a gente vê Ciro, e uma coisa que a gente precisa, que a gente analisa aqui, e é muito interessante a gente perceber isso daqui, a maneira como Deus ele pega um ímpio para abençoar o seu povo. Quando Deus ele realmente quer trabalhar na vida do ser humano, ele vai agir da maneira que ele quer. E muitas vezes ele vai fazer justamente isso. Ele vai pegar um ímpio, vai usar a vida dele para poder abençoar o seu povo. Esdras, no capítulo 1, no verso 1 e 2, vai dizer: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, ou seja, para que se cumpra a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Deus desperta. Então o Senhor, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me entregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. O comentarista, né, o pastor Eurico Bergsten, ele diz o seguinte, isso é maravilhoso: quando Deus opera na vida do ser humano, ele opera de uma forma tão grandiosa que nós nos espantamos da maneira como Deus faz. Daniel ele estava buscando a Deus, mas ele não sabia como Deus faria esse milagre, mas ele buscava a Deus. E olha como Deus ele responde à oração de Daniel. Aí o pastor Eurico ele até se utiliza de Efésios no capítulo 3, versículo 20, ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E é justamente isso. Deus ele opera de uma maneira muito maior, muito mais grandiosa
do que aquilo que a gente pensa. E o comentarista, o pastor Eurico, ele vai dizer o seguinte: além de Deus libertar o povo, olha o que Deus faz. Os judeus são libertos para voltar a Jerusalém, eles recebem permissão para reedificar o templo, as despesas para a construção do templo seriam deduzidas dos tributos e os vasos sagrados que foram pilhados lá por Nabucodonosor agora são devolvidos para Zorobabel, para que Zorobabel possa levar de novo para Jerusalém, para que possa iniciar os cultos. Então, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso no abençoar, no derramar as suas bênçãos sobre o seu povo. E é o que diz Isaías no capítulo 55, no verso 8 e 9, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus ele pensa muito acima, muito além daquilo que a gente pode imaginar. E por mais que nós estejamos passando por um momento de dificuldade, as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós são coisas gigantescas. Então nós precisamos continuar firmes, continuar buscando a presença de Deus, continuar buscando em Deus que Ele é o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio em tempo de angústia. Nós não podemos deixar de acreditar na capacidade que Deus tem de agir em nossas vidas. Deus ele não perdeu o controle da situação. O mundo pode estar um caos, mas Deus ainda tem todo o controle. E é nele que nós precisamos estar confiando na força do poder dele. Deus não nos deixará vacilar os nossos pés, né? E o resultado de um despertamento, aí nós chegamos no ponto 3, que é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Todo despertamento de Deus, ele leva o cristão a agir. Ele tira o cristão da inércia. O cristão ele não pode ser mais o mesmo depois que ele passa por um despertamento. Senão não houve despertamento. Quando Esdras ele escreve lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele vai dizer: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ou seja, a partir do momento que Ciro foi despertado pelo Senhor, ele já começa a agir. O que ele faz? Ele começa a passar pregão, ou seja, determinar em todos os locais do reino, informar a todo o reino o que ele tinha que fazer. O Espírito do Senhor me despertou e ele me incomodou a reconstruir o templo. Então os judeus que se levantem, então voltem, vão fazer o templo de vocês, vão reerguer o templo, vão fazer as práticas religiosas. E aí Ciro começa a dar um monte de coisas. Então se vocês precisam de dinheiro, vocês vão para lá, e ele começa a articular tudo aquilo que Deus havia proposto no seu coração. Então, de fato, a gente vê que Ciro ele foi despertado pelo Senhor. Então, tão logo ele foi despertado, ele já agiu. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ele diz justamente isso, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, o versículo que a gente já leu, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, se Deus te colocou algo na mão, vai e faz. Não adianta a gente ficar dando desculpa, eu vou fazer depois, agora não posso fazer porque tenho trabalho, agora não dá para fazer porque a gente está no meio da pandemia, agora a gente está... quando não tinha pandemia você não conseguia fazer, agora que tem pandemia também não consegue fazer, quando Deus te dá um trabalho você não consegue fazer, quando está sem trabalho é porque está sem trabalho. Então a gente sempre fica dando milhares de desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, nós precisamos realmente ser despertados por Deus para realizar algo. E despertar nada mais é do que acordar. Por quê? Porque a gente despertar do quê? De um sono. Efésios capítulo 5, versículo 14 a 17 diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Ou seja, o sono espiritual, Jesus ele considera o sono espiritual como uma morte. Então, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Ou seja, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos Efésios é justamente isso, é aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus tem nos dado para fazer a sua obra, para fazer aquilo que Ele tem colocado. Então, deixar de lado as desculpas, deixar de lado qualquer tipo de dificuldade que a gente possa encontrar, passar por cima delas e realmente fazer a vontade de Deus. Se nós temos verificado alguma dificuldade na igreja, então vamos lá e vamos nós fazer. É muito fácil a gente chegar e falar assim, aquele ali está com problema, aquele departamento está com problema. Pastor, por que você não faz aquilo? Pastor, por que você não faz aquilo? Aí a pergunta é, por que você não faz? Se Deus está te mostrando que existe falha e só você está vendo, será que você não parou para perceber que é você que Deus está usando para poder mudar essa realidade? Neemias, ele passou justamente, ele teve essa experiência. Ele chegou para Deus e falou, Deus, as portas de Jerusalém estão abandonadas, está tudo quebrado, tudo mais, e começou a orar, e Deus não respondeu, até o momento que ele caiu a ficha, aí ele, acho que sou eu, né? Se só eu estou enxergando isso, então acho que sou eu que Deus quer usar para ir lá. E realmente Deus levanta ele, e junto com Neemias, Esdras, Zorobabel, eles voltam, reconstruem os muros, reconstrói Jerusalém, reconstrói toda a liturgia, todo o povo se restabelece. Por quê? Porque um homem, Neemias, enxergou, mas ele agiu. Ele não ficou só lamentando, só se lamentando, só murmurando pelos problemas, como nós cansamos de ver. Existem um monte de pessoas que só sabem criticar, só vê os problemas, mas não agem, não fazem nada em prol do reino de Deus. Então, o avivamento que a gente fala muito de avivamento, né? Que culto avivado, que congresso avivado, mas se existe um avivamento que não causa o despertamento, esse despertamento que nós estamos falando, não passa de show, não passa de um espetáculo. São mega eventos caríssimos, que a gente traz pessoas de tudo quanto é lugar do mundo inteiro para vir aqui, passa aquelas horas de êxtase, mas não produz resultado algum, não produz atitude nenhuma. Então nós realmente precisamos ser despertados. E aí eu gostaria de dar o exemplo da nossa juventude, uma juventude realmente despertada para o trabalho do Senhor. Que você percebe que em qualquer que seja a circunstância, seja chuva, seja sol, seja carnaval, seja o que for, eles estão lá no meio, estão evangelizando, estão fazendo a vontade de Deus, muitas vezes sendo criticados por algumas pessoas que não entendem o que é o verdadeiro despertamento, mas eles estão lá fazendo a vontade de Deus, ganhando almas para Cristo. Então que Deus continue abençoando o Evandro, o Bruno Nascimento na liderança dessa juventude maravilhosa, que tem ganhado almas, estão despertados, trabalhando para o Senhor. Que Deus continue abençoando as vossas vidas, queridos. Então, despertamento é justamente isso. Despertamento é você ser tocado pelo Espírito Santo e partir para a ação. Não é só ficar dentro de quatro paredes, cantando, tocando, dizendo que está despertado. O despertamento nos faz sair das quatro paredes. O despertamento nos tira da inércia. O despertamento nos tira do comodismo e nós começamos a agir em prol do reino de Deus. Então é isso que a gente tem que aprender com Daniel. São essas três grandes lições. Primeiro, só recapitulando, Daniel era uma pessoa excelente, fiel a Deus, mesmo sendo muito jovem, foi fiel a Deus. Nós precisamos aprender a ser luz no mundo, aonde quer que nós estejamos, dar exemplo de quem realmente nós somos e não ficarmos envergonhando o Evangelho, que determinadas atitudes nossas estão envergonhando o Evangelho de Cristo lá fora, porque as pessoas ficam olhando para a gente falando, mas isso é crente? É assim que é ser crente? Nós precisamos ser luz no mundo, precisamos entender o que realmente é o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Precisamos entender que precisamos buscar a Deus. Não basta termos as promessas de Deus. Deus cumpre as promessas nas nossas vidas, mas precisamos ir atrás de conquistar. Deus ele deu promessa para o seu povo, mas o povo, juntamente com Josué, precisou conquistar todas as terras para poder tomar posse. Às vezes o pregador chega, toma posse da tua vitória, toma posse da tua vitória. Eu tomo posse. Não é tomar posse assim, numa palavra eu tomo posse. Não, a gente tem que agir para tomar posse da vitória. A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus realize os planos dele nas nossas vidas. E a gente vê que Deus ele usa o ímpio como usou Ciro para abençoar o seu povo, e Deus desperta Ciro. Então, da mesma maneira que o Espírito do Senhor despertou a Ciro e Ciro começou a agir, nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo de Deus para
para também agir em prol do seu reino. Querido, essa foi a primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que os irmãos tenham gostado. Dá um like aí, compartilha se você gostou, para que mais pessoas possam ser atingidas através dessas aulas. E até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Até lá.